Hey, sexys! Vocês sabem como o algoritmo do Instagram é muito louco, então eu separo os meus perfis pra ele acompanhar o que eu tô afim de ver em cada lugar, em cada momento. E aí no Instagram do Sexys eu acompanho marcas e criadores que me ajudam a entender um pouco mais do mercado e me ajudam a ter referências e inspirações que eu gosto. E normalmente são pessoas do mercado da moda e do marketing e eu, além de entender muito bem como essas plataformas funcionam e áudios e tendências e o próprio conteúdo, ela é uma das pessoas mais autênticas e engraçadas que eu já vi nessa rede e deixo ela exclusivamente como uma das pessoas do meu canal de pesquisa porque eu faço questão de ter esse toque de personalidade e humor durante as minhas buscas. Ela começou fazendo trends de casal, mas agora tá numa fase nova que me deu mais vontade ainda de acompanhar e conhecer e torcer por ela. E hoje eu chamei aqui para vocês terem acesso a um pouquinho dessa mente. Não só a mente, mas esse combo ultra sexy. Então, com vocês, Bia Vasconcelos. Gente, eu tô muito chique. Eu amei essa introdução aí. Sexy, achei bem legal. Inclusive, ó, solteira, hein, gente? Tudo do coração, de verdade. Cara, eu amo a sua autenticidade. Eu te acompanho há muitos anos. Obrigada. É uma super honra ter você aqui. Ai, eu tô tipo feliz. de fã. Ai, para, eu que sou. Para. Amei. Eu tô... Amo trazer do digital o que eu acompanho um pouco dessa personalidade pra nossa troca em real life. Então, começando com algumas perguntas de entender um pouquinho melhor sobre o seu perfil. Você sempre foi engraçada pra caralho, assim? Ou é tipo uma coisa da internet? Você já viu meu pai? Já. Cara, então... Eu sempre fui essa pessoa que, assim, eu acho que o limite lá dentro da minha casa, ao invés de ser aqui, era aqui, assim, sabe? Tipo, meu pai sempre foi essa pessoa, inimiga da timidez e tal. Então, pra mim, eu acho que sempre foi normal o meu pai, né, ver e falar com todo mundo. Meu pai é essa pessoa de, tipo, fala com todo mundo e não sei o quê. E aí, então, pra mim, isso sempre foi normal. Eu tava até esses dias conversando com umas tias, né, e elas falaram, cara... reunião de família, tipo, você era a menina que ficava lá no meio da roda e dançando e que todo mundo tinha que te olhar e não sei o quê. E aí, aquela pessoa também que, escola, né, vivia sendo... Meu pai tava falando isso agora com ele no trabalho da TIM. Vivia sendo chamada na escola, porque não adiantava me trocar de lugar. Eu conversava com quem tivesse que ser ali do lado. Então, eu sempre fui essa pessoa muito comunicativa e extrovertida. Eu tava até também falando com os amigos sobre o que a gente tem vergonha. E, tipo assim... a conclusão que eu cheguei do que eu tenho vergonha é dos pais dos meus amigos, sabe? Tipo assim, oi tio, cheguei, oi tia. É o que eu tenho vergonha, porque eu realmente não me considero uma pessoa, assim, tímida. Mas essa coisa do engraçado, eu não sei, cara, não sei. Tipo, eu acho que é isso, de realmente ser extrovertida e... foda-se, entendeu? Não pensar em nada. Não, com certeza o limite da sua casa era diferente da casa das outras pessoas. E eu acho que só do seu pai ter te dado essa permissão de ser autêntica e ser genuína, tipo, a graça, acho que acaba vindo só de você fazer o que você quer. E, tipo, isso é muito mágico e poderoso. Sim, Mas pra quem não te conhece daqui do Sex Minds, me dá umas informações básicas, assim, tipo, qual cidade você se formou em alguma coisa, você trabalha com a internet há quantos anos e você tem alguma outra atividade que você faz além de criar conteúdo? Tá. Eu tenho 27 anos. Eu sou formada em nutrição. Não Olha. parece, mas eu sou formada. Hoje, tipo assim... Mas assim, no meio da faculdade eu já entendia que não era isso. Então, nunca tive nem contato. Peguei o diploma... Dei pro meu pai e falei, toma, é teu. Pode fazer o que tu quiser. Bota na parede aí. Porque ele foi muito... Eu entendo que não foi por mal, né, obviamente, mas ele falou muito disso. Tipo, quando eu comecei a ver retorno com a internet, eu tava mais da metade da faculdade. E eu pensava em desistir todos os dias. Porque é isso, quando você vê que você não vai fazer aquilo da tua vida, tem que ir arrastada. E eu, tipo assim, ai, meu Deus, meu pai, poxa, já fez até agora, vai largar. Não sei, Mas o que ficava te deu nessa. essa certeza de que você não queria trabalhar com nutrição? Cara, não acho que foi uma situação específica, não. Acho que foi uma construção. Eu já tinha a Du, que era minha marca. Já comecei a ver retorno ali devagar, mas estava indo com a internet. E eu comecei a gostar mais desse lado, dessa área da comunicação. Eu comecei a ver que, tipo assim, gente, eu jamais ficaria... me daria bem sentada num consultório atendendo pessoas, sabe? Tipo, então...
comecei a ver que não fazia sentido. Então, foi isso. Me formei, peguei o diploma e nunca mais vi nada. Você come bem hoje em dia? Como? Olha. Eu Então como. serviu pra alguma coisa. Serviu mais ou menos, porque lá em casa também, por exemplo, meu pai, ele é diabético. Então, quando ele descobriu isso, a gente teve que mudar tudo lá de casa, radicalmente, porque ele já tava, tipo assim, açúcar elevadíssimo e tal. Meu pai bebia muito, aí parou de beber. Então, desde aí, começou muito essa coisa de saudável lá em casa. E muito essa coisa de, tipo assim, almoçar e jantar é sagrado. Você não pode comer um lanche pra dormir, é jantar. E tem que ter feijão, tem que ter... Entendeu? É tipo E foi pra isso. ele e pra todo mundo. E Todo pra mundo ficou todo diabético em mundo. casa. Exatamente. Entendi. Meus pais são muito regradinhos, assim, com comida. Então, Entendi. acho que veio muito da minha casa. Mas a faculdade me ajudou muito em relação à quantidade. Hoje eu tenho muito bem uma sabedoria de, tipo assim, pô, quero secar, quero ganhar massa. Então, eu sei ali ver o que eu tenho que comer e tal. Então, assim, me ajudou. E me ajudou também em troca de experiências, enfim, né? Óbvio que agregou em algum momento ali da minha vida. Mas, beleza. E aí, sou formada em nutrição. E aí, comecei com a internet na pandemia, muito sem querer, como muitas pessoas. Eu e meu ex, né? A gente sem nada pra fazer. Trancados lá na casa dos meus pais. Na época, a gente passou boa parte lá, porque ele morava em apartamento. E eu morava com os meus pais ainda. E era casa grande, tinha terraço, essas coisas. Então, a gente ficava lá, treinando, pegando sol, sei lá. E um belo dia, a gente postou um bagulho. E era assim, eu postava, não abria o aplicativo por uma semana. Aí... Por vergonha ou por... Não via potencial, assim, ainda ali. Porque o TikTok começou ali, né? E até hoje eu até tento não me cobrar, mas eu até hoje fico assim, ai, gente, se eu tivesse visto potencial naquela época, sabe? A época de ouro. Pois é, porque muita gente se deu bem. Quem viu aquilo ali, né? Muita gente tá muito bem hoje. Aí tu tá mal. Não, graças a Deus não, mas assim... É isso. Sim. E aí mas eu sempre fico tipo assim, ai, queria ter uma máquina do tempo e me falar um segredo, tipo, investe no TikTok. E aí eu não sabia. E aí, uma semana depois eu abria. Aí tava lá, tipo, na época eu entregava muito também. Eu acho que eu me arrependo porque a entrega era diferente. Hoje em dia a gente sabe, né, o quanto é doloroso pra ter uma entrega boa. Mas na época, era muito fácil. Então, assim, eu sumia uma semana, voltava, tinha milhões de visualizações. E, tipo, um vídeo bobo. E aí a gente começou a fazer... Era aquela época de trend, tipo assim... Eu nunca. Lembra que era dividir, assim? Amiga, eu lembro de todos os conteúdos de vocês na pandemia. Sério? Eu te acompanhei desde lá, sim. Muito engraçado, cara. E aí a gente fazia esses videozinhos bobos. Era zero uma criação de conteúdo. O que eu penso hoje, né? Tipo, realmente criar roteiros. Era ali só... Aí eu fico pensando, eu fazia as coisas erradas e dava certo. Hoje eu tento acertar e dar errado. Gente, onde que eu me perdi? Mas tá. E aí, fluía e tal. E a gente começou a crescer, começamos a ganhar muitos seguidores. Aí eu comecei a falar, ó, temos potencial aqui. E aí eu lembro de um trabalho que eu fechei com Americanas, o primeiro, assim. E aí era através da Stage, porque Americanas era cliente da Stage, né? E aí eles amaram o conteúdo que a gente fez. E aí, a Stage virou e falou assim, cara, a gente quer assessorar vocês e tal. Era um cast muito pequeno, tinha, sei lá, 5 pessoas. E aí, eu cresci junto com a Stage, né? Legal. Tipo, eram, sei lá, 4 funcionários e um mini cast, assim, tipo, de amigos deles lá. E eles me profissionalizaram muito. Viraram e falaram assim, ó, a partir de agora, é isso aqui. Você vai ganhar dinheiro, você vai ter que ter o seu contador, psicóloga e tal, não sei o que, tudo isso é muito legal. Então, daí eu comecei a ver que era um trabalho mesmo, foi algo mais profissional. E aí foi aí que eu deixei de lado a faculdade. Isso foi tudo junto, né? Foi tudo de uma vez só. E foi a mesma abordagem pra você e para o seu ex? Sim. Maneiro. A gente era meio que quase que uma pessoa só ali Exato. naquele momento, Isso começou a se desvincular muito. Pouco antes de a gente terminar, assim, tipo... Porque antes, por exemplo, as marcas vinham muito pra nós dois. E aí depois já começou a vir mais pra mim, depois ir mais pra ele separadamente, entendeu? Então a gente... Tipo assim, ano passado, por exemplo, a gente começou a desvincular muito isso. E eu lembro muito que era muito forte porque eu tinha vergonha de aparecer sozinha. Eu aparecer com ele, se tivesse que virar de cabeça pra baixo com ele, beleza, mas sozinha, eu morria de vergonha. Até pro Instagram, tipo, uma das coisas que eu me arrependo foi de ter demorado tanto a migrar pro Instagram, porque na minha cabeça eram 2 mundos completamente diferentes e, tipo assim, minha família não tinha acesso, ou os meus amigos não tinham acesso ao TikTok, outro mundo. É um pouco, mas a gente sabe que as pessoas têm acesso ali aos dois. Sim. Que é fácil, né, de ter.
E aí eu demorei muito. Eu lembro que, tipo assim, acho que com quase 1 milhão de seguidores no TikTok que eu fui começar a migrar pro Instagram. Bicha, mas eu entendo 100%. E eu tive muito esse mesmo pensamento e sensação quando eu migrei do Instagram para o TikTok. E foi como uma estratégia. Nem uma estratégia, mas tipo assim, eu sentia que não tinha espaço no meu Instagram para eu falar sobre as estratégias de marketing da Macai. E aí eu falei, eu preciso de um novo lugar. Ao invés de eu criar um novo Instagram, deixa eu falar sobre isso no meu TikTok. E aí passou a ser, tipo, conteúdos muito diferentes. E aí eu fui entendendo o comportamento de um. E eu escutei uma pessoa outro dia falar isso num congresso de marketing, de como o TikTok é uma plataforma voltada para alcance e o Instagram é uma plataforma voltada para engajamento. Então você acessa todo mundo de acordo que tá interessado na sua temática, e se a sua temática é humor, relacionamento, vida solteira, atividade, são temáticas que você vai acessar pessoas que são interessadas nessa temática. E aí, a partir do momento que elas entram no seu perfil, gostam de você e querem saber mais informação, elas vão pro Instagram. Rola esse filtro, né? Exato. E que no fundo a gente quer que vá pro Instagram, né, também. Tipo assim, apesar de ter muita coisa boa no TikTok, muita marca, por exemplo, a Stage fala muito comigo, pô, você tem mais seguidores no TikTok, investe aí, porque eu dei uma parada, né, tipo, voltei agora, porque é isso, caos de término, relacionamento e, enfim, 1000 coisas, eu tava meio confusa, meio perdida, então tinha dado uma parada, e até entender que o TikTok mudou, né, porque na minha época era diferente, agora é um conteúdo muito mais falado, muito mais solto e tal, tipo um story mesmo, né, que a gente tá acostumado no Instagram. Mas aí eles falam muito, cara, você tem mais seguidores lá, pô, você pode cobrar mais das marcas, então foca. Mas, no fundo, a gente quer trazer pro Instagram. Então, assim... Eu acho que, principalmente quando você tá querendo fazer... Eu vejo muito esse momento agora, e principalmente depois do seu término, e que foram os vídeos de TikTok agora, e as pessoas puderam te ouvir falar por, tipo, 10 minutos. O quê? Primeiro que foi um vídeo de 60 minutos que eu tive que reduzir pra... Quando eu tinha 16 minutos... Você falou 1 hora? O seu vídeo não editado tinha 1 hora. Porque era assim, amiga, você fez mágica. Isso eu não vou falar. Eu era assim, ó, eu botava... Porque, cara, a Mai, que é minha assessora, ela sabe. E a minha psicóloga também, ela falava assim, você precisa fazer esse vídeo, porque parecia que dentro de mim era um marco, antes e depois. Porque as pessoas que não sabem... Eu nunca tinha falado, né? Eu postei no story, mas, tipo... O story é muito reduzido, porque nem todo mundo que segue vê. E some. Então, é aquela notícia que eu dei ali. Então, do nada... eu postava um conteúdo mais relacionado à solteirice e as pessoas ficavam assim, quê? Como assim? Então, tudo que eu postava, sempre tinha alguém pra perguntar ou falar alguma coisa. Então, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer isso pra... Gente, agora eu sou essa pessoa. Não que assim, meu Deus, ela é famosa, zero. Mas pra mim, sabe? Tipo, agora eu sou uma outra pessoa... Que até falo, não se assustem se vocês verem uma outra pessoa, porque é isso agora, é minha realidade, porque também tinha uns comentários, né? Tipo assim, ai, cara, só fala disso agora, chata, não sei o quê. Gente, é minha realidade agora, o que eu posso fazer? Quando você tem um público muito forte no TikTok e um público muito forte no Instagram. Porque no TikTok, eu não sei se você tem isso, mas quando você tá rolando a sua For You, tem aqueles personagens clássicos que a Clean Girl Aesthetic, cara, não lembro o nome dela agora, mas é exatamente esse é o relacionamento que você vai criando com esses personagens da sua For You do TikTok. E o seu personagem era você e seu ex. Então, é muito normal as pessoas não terem um relacionamento profundo o suficiente com a Bia, até pra, tipo assim, dar o espaço que a Bia precisa, ou entender o que a Bia tá passando, ou entender que ela tá num novo momento da vida dela. E é muito interessante você ter, então, ter começado a migrar mais para o Instagram e conectar de uma forma mais profunda com as pessoas, tanto no seu aberto quanto no seu fechado, porque é dessa forma que você vai criando, na minha opinião, uma conexão mais profunda e até um trabalho com mais intenção, assim, dentro da internet, sabe? Porque ou você vira uma pessoa voltada para entretenimento e para humor e realmente vira um comediante, que aí você não precisa dar esse acesso para as pessoas. Mas se você tá nesse lugar de influência, compartilhando a sua vida, realmente fazer as pessoas participarem da sua vida e você sendo uma humana, eu acho que a forma de você conseguir continuar sendo autêntica, que nem você é nos seus conteúdos, é a partir dessa troca transparente das pessoas. Quem você é, sem montar nada, é só ser quem você é. E é exatamente isso que eu buscava muito. Enfim, aí foi isso. Aí eu migrei pro Instagram e tal, e aí consegui fazer uma coisa mais
né, trazer mais essa coisa do profissional e tal. E quando você não tá gravando conteúdo, sendo influenciadora, comediante, diva, engraçada na internet, o que você tá fazendo na sua vida? Tipo, o que você ama fazer? Dormindo. Eu amo dormir. Juro, você acorda que horas e dorme que horas? Eu durmo cedo e acordo cedo. Mas, assim, eu amo, assim, se eu pudesse tirar aquele cochilo da tarde, pra mim, cochilo da tarde que você acorda sem saber onde você tá, eu não faço, mas eu amo. Tipo assim, quando eu tô de boa, ai, meu Deus. E eu gosto muito de dormir, gente. Mas eu acho que agora o que eu mais tenho feito é estar com os meus amigos, dando uma relaxada, se é que você me entende, botando uma coisa na TV pra assistir. Bota um Casé Reage, um Defante, aqueles caras, e a gente só fica, tipo assim, sendo geleia e rindo a beça. Isso pra mim é a melhor coisa. É sobre. Juro. Isso pra mim é a melhor coisa. Cara, a vida pra mim é sobre ter bons momentos com pessoas queridas, ativando as coisas mais deliciosas, assim, que pra mim é fazer coisas que nutrem minha alma, meu coração, exatamente, minha mente. mente. Você sente a vontade, você desliga de tudo e, tipo, literalmente feliz no simples ali, nem precisa de muita coisa. Exato. Só os amigos ali, os de verdade. Exato. E é isso, uma coisa pra ver e a gente se diverte, a gente ri de derreter, assim. Então, isso é o que eu mais faço, assim, quando eu quero relaxar a minha mente. Cara, e principalmente o início de uma vida solteira, assim, no pós-término. Cara, você ter pessoas, uma base de apoio, pessoas que estão vibrando na mesma energia que você, estão criando experiências, estão te dando novas possibilidades e referências de uma nova existência, quase é muito valioso. Mas eu vejo você falando muito sobre terapia também. E assim, cara... Mudou a minha vida. Eu amo. Você faz há quanto tempo? Muitos anos. Você sabe a sua linha? Cara, pior que não, porque eu troquei de terapeuta e todo mundo me pergunta se eu... Porra, tô pra perguntar a ela. Foi indicação e, tipo... Fui. O que vocês falam lá, tipo, a maior parte do tempo? Você fala muito sobre relacionamento, término, ou você fala sobre questões do seu trabalho? Tipo, quais são as suas questões? Então, antes eu falava muito sobre relacionamento. Era uma questão muito grande pra mim, né? Assim, é o que a gente tava falando, né? Eu entendi que, tipo assim, como eu não tava num lugar confortável, e né, isso é sobre mim, eu não estava satisfeita, não estava feliz, aquilo modificava em várias áreas da minha vida e eu só consigo perceber isso hoje, né, de fora. Mas lá, eu falava sobre tudo que me fazia mal e sempre voltava para relacionamento, porque era o pilar, entendeu? Tipo, sim, disso, tudo meio que... Eu não conseguia estar tranquila como deveria, né, nessas outras áreas da minha vida. Então eu falava muito sobre isso, mas nos últimos anos, assim, junto a isso, eu falei muito sobre evolução pessoal. Eu tava muito focada em ser uma pessoa melhor, porque era isso, né, que eu falei, tipo, era uma pessoa extremamente grossa, não extremamente grossa, não, assim, quando eu estava estressada, eu não conseguia controlar, então eu era grossa assim. Não é que eu era grossa com garçom, nem nada disso, de graça, não, mas, tipo assim, com as pessoas que eu tinha intimidade, quando eu estava fora de controle, eu era muito impulsiva e impaciente, grossa e tal, e eu não gostava disso. Depois eu parava e ficava assim, cara, que merda. Sabe aquela ressaca moral, aquele arrependimento? É 100% um reflexo da gente estar passando de algum limite que a gente não... enxerga ali ainda também. Exatamente. Como a gente não vê que a gente tá passando desse limite de dentro, a gente começa a passar dos nossos limites de fora. Exatamente. Isso, você começa a cuspir merda, assim, que você vê e você fala, tipo, cara... Tipo, você é consciente sobre as coisas que você tá fazendo, mas às vezes você não tem controle. A terapia me ajudou tanto. E eu falava isso em lugares também. Sim. E ela virava e falava assim, cara, se você mesmo não tem controle sobre você, sabe? Tipo, você não consegue se controlar. Eu ficava assim, caralho, tipo, um tapa na minha cara, realmente, eu não consigo me controlar. E aí, tanto que eu falo no vídeo, que eu nem terminei de falar, que teve uma hora que... Porque eu ficava assim, não, isso eu não vou falar, não, vou interpretar errado. Aí eu cancelava, não sei o quê. E só que eu deixava rolando. Aí, nesse meio tempo, Catarina chegou, interfone, não sei o quê, 1000 coisas. E aí, por isso que ficou tanto tempo. Mas, enfim, o que eu até falo no vídeo é isso, Gente, me perdi de novo. O que eu estava falando? Que sobre terapia. Que o meu maior foco era que o sentimento não me dominasse. E que eu conseguisse dominar o sentimento. Nossa, então, sim. assim... Porque se você tá num momento de briga e você sai xingando e tal, coisa que você não quer fazer, o sentimento te dominou, você não teve controle sobre você mesmo, sabe? Isso é uma merda.
Então, assim, é muito difícil você respirar e, tipo assim, caraca, eu não vou falar isso agora, eu vou ficar mais tranquila quando eu tiver mais calma, a gente vai conversar, a gente vai... Do que você tá no meio de uma discussão, você só sai metralhando coisas. E hoje, tipo assim, as minhas amigas olham pra mim e elas falam, Bia, você é outra pessoa. Tipo, eu nunca mais tive questão nenhuma com ninguém. Principalmente depois de terminar, assim, que eu caí de cara, assim, na terapia. Eu falei, não, agora eu preciso mesmo que esses sentimentos não me dominem. Porque é isso, tipo, eu poderia voltar, de repente. Porque imagina se eu penso assim, poxa, cara, acho que eu não vou dar conta da obra. Eu vou voltar com ele pra ter uma segurança ali, uma presença masculina, que não sei o quê, sabe? E eu sabia, eu e ele, a gente sabia que não dava mais, entendeu? Então, eu tava focada nesse racional. Não, cara, não dá mais. Então, vamos deixar o sentimento aqui, nesse momento, aqui pra baixo. Não deixa no calor da emoção mandar mensagem, não sei o quê. Ou então, que eu falei muito também, se eu soubesse que ele tava em algum lugar, eu não ia. Por mais que eu quisesse muito ir naquela festa. Tipo assim, porque é a mesma bolha, né? Então, mesmo ciclo. Todos os amigos indo na mesma festa. A festa vai ser maneira pra caralho. E eu em casa, tipo... Ai, tá bom, vou beber um vinho aqui, vou ver um bagulho e vou dormir. Então, assim, foi muito difícil controlar esses sentimentos. Mas a terapia me ajudou muito. E eu falo muito isso, gente, porque a terapia eu faço... Você perguntou, né? Quantos anos eu faço? Muitos e muitos anos mesmo. Só que eu parei, voltei, parei, voltei. Você lembra por que você começou? Lembro. Por causa de um... É sempre relacionamento. Sempre homem. O meu também foi, pô, tá doido. Gente. Não, juro, a minha foi porque teve um dia eu tava numa festa e era um garoto que era uma turbulência muito grande na minha vida que me fazia passar de muitos limites e isso, tipo assim, eu não conseguia entender por que eu agia daquela forma, tipo, e aí o ápice do eu não conseguia entender por que eu agia daquela forma Foi quando eu metia porrada nele. Tipo, quase. Não, eu tava numa festa. A gente, tipo assim, ele me magoava, eu magoava ele. Era um término meio turbulento, assim, porque ele tinha ficado muito magoado comigo, porque, sei lá, eu tinha ido pra Califórnia, aí eu falei que eu não ia namorar com ninguém, aí eu voltei namorando um chileno, aí eu cheguei aqui, eu descobri que ele era o amor da minha vida daquele ano, e aí eu coitado, terminei com o chileno. E fiz de tudo pra ele voltar a namorar comigo. Só que ele não queria, porque ele tava muito magoado que eu tinha descumprido esse trato. E, enfim, era pra gente namorar quando a gente voltasse. E aí, eu gostava aí, tão pouco de mim naquela época que eu deixei ele, tipo... Não me manipular, coitado. Óbvio que ele não tava me manipulando. Ele tava seguindo a racionalidade e as emoções dele. Mas eu queria tanto aquilo que eu me diminuí demais pra caber dentro daquela necessidade de conquistar ele de volta. E as minhas emoções tomavam muito conta. Porque não só eu, obviamente, não me amava o suficiente pra entender que você não precisa de alguém que não te quer. E enfim, que não tá no mesmo momento que você. Mas também... de entender que você tem que respeitar o desejo das outras pessoas e o tempo e, enfim, gostar mais de você e buscar pelas suas oportunidades. Mas aí, eu tava numa festa e a gente tinha combinado de, tipo, você não fica com ninguém na minha frente, eu não fico com ninguém na sua frente. Aí, o que ele fez? Eu cheguei lá. Ai, eu cheguei Pegou lá. 10 na sua frente. Ele tava com uma loira muito parecida comigo e eu só fiquei tipo, cara, que ódio. Aí eu marchei na direção dele, entrei entre os dois e eu só comecei a botar o dedo na cara dele. Você falou que você não ia, E aí eu me percebi naquele momento e eu falei, Deus, o que estou fazendo comigo nessa situação? Mas você teve consciência ali naquele momento? Cara, naquele momento eu tive consciência, mas eu já tava vomitando todas as palavras e botando o dedo na cara dele, empurrando ele. Mas aí, depois desse dia, eu fui pra casa dele. Foi horrível. Mas eu voltei chorando pra casa, porque, enfim... Porque não basta errar uma vez só, né? Cara, óbvio que não. Pra aprender várias vezes. Exato. Mas esse eu sinto que foi a minha gota final de, tipo, eu passei de todos os meus limites, eu deixei a emoção tomar conta de todas as minhas... Tipo, de tudo que eu sei que não era pra eu fazer. E eu não tenho controle da minha vida, eu preciso de ajuda. Você tinha quantos anos? Eu tinha 22, e você? Ah, tá. Eu tinha... Peraí, eu comecei 21... Uns 18, 19... 19, por aí. E você lembra por que era? Então, era um relacionamento também que... Tipo, era meio conturbado, assim. Também não, né? Porque esse foi zero conturbado. Mas esse relacionamento era. E eu lembro que eu não conseguia terminar. E aí, eu lembro de
ter procurado... não, aí, mais uma vez, eu não entendia que era por causa de relacionamento. Só vivia chorando. Só que naquela época, eu era muito mais imatura. Então, eu não controlava meus sentimentos no sentido de, tipo assim... Chorava um pouco. Ai, minha vida acabou, não sei o quê. E me entregava pra aquela tristeza. Porque uma coisa é você acolher teu sentimento e, pô, beleza, é isso aqui. Outra é, tipo assim, minha vida acabou, e não sei o quê, e chora, e blá, blá, blá. Hoje em dia, gente, acabou, né? Não tem nem tanto tempo pra chorar assim também, não. Tem que chorar um pouco trabalhando. Então, assim, chora, lava uma louça, chora, e aí é isso. Chora no sonho, quando dá. Então, eu vivia chorando pelos cantos e tal, achava que tava depressiva, não sei o quê, e não sabia o que era. Aí foi me apresentar na terapia, não sei o quê. Aí aquele ciclo básico na vida de toda mulher, né? Só que tinha um quadro, assim, grandão. Prós e contras. Esse evento canônico, e aí eu fui lá. Aí eu lembro que ela me ajudou muito. Isso, até a gente chegar, né, que era por causa disso. Sim. Foi toda uma construção. E aí, prós e contras. Prós, uma coisa, e contras. Não tinha mais espaço pra escrever. E aí... Foi dali que eu olhei aquilo tudo, beleza, terminei. E aí, pronto, achava que era depressão, mas não, era só relacionamento mesmo. Minha vida mudou, melhor pessoa do mundo. Aí, beleza. Gente, eu tô falando aqui agora, eu tô pensando que acho que eu tenho um trauma, alguma questão. E aí, beleza, aí padrão saí... claro. Aí saí, aí me relacionei com uma outra pessoa, só que aí foi um buraco bem mais embaixo, assim, uma pessoa que foi mega tóxica, e a gente nem chegou a namorar, a gente só... ficou, mas eu, tipo assim, tinha acabado de terminar esse relacionamento. E aí, assim como hoje, né? Eu não vou namorar nunca mais, e não sei o quê, e acabou. Consegui sair dessa relação, tal, tô ótima na minha vida de solteira. Conheci esse menino, enfim, aí, super tóxico, tipo, num nível bizarro. Hoje eu falo rindo, brincando, porque hoje eu já tenho isso muito bem resolvido na minha vida, mas na época foi um caos. E... caiu pra um lugar, assim, de muito perigoso. Eu tive que... delegacia, medida protetiva, que eu tenho até hoje. Então, dali eu voltei pra terapia. Porque eu comecei a meio que desenvolver uma síndrome do pânico, assim. Tipo, ele me perseguia muito, em todos os lugares. Eu, às vezes, saía... Tipo assim, eu demorei a contar pros meus pais, porque ele começou a me perseguir. E eu achava que era uma coisa boba. Porque, tipo, nunca tinha nem apresentado pros meus pais. Era ficante, tá ligado? Então, meu pai é muito preocupado, eu sou filha única, meu pai é, tipo assim, sou xodózinho do meu pai. E eu tenho muito essa coisa de não querer levar nenhuma preocupação pra eles. E eu, tipo assim, demorei a contar, e aí quando eu contei já tava num nível absurdo. E aí meu pai com muito medo também da gente ir na delegacia, era tudo muito novo pra mim, pro meu pai. Medo dele surtar, porque ele era literalmente maluco, assim, tipo, diagnosticado, enfim. E aí foi um caos na minha vida, ele me desenvolveu várias coisas muito loucas. E aí, numa dessas, uma síndrome do pânico, assim, uma crise. De que, como ele me perseguia muito, tipo assim, às vezes um carro andava mais devagar do meu lado. Eu já começava a me tremer, desesperada, achando que era ele. Eu não conseguia sair direito, tipo, festas. Eu só saía de casa 3 horas da manhã, porque eu tinha que me certificar que ele não estava lá. Então, e mesmo saía nesse horário, ele chegava. Uau. Ele tinha meu buscar do iPhone, que eu tentei fazer de tudo, bloquear o celular, fazer de tudo porque eu não sabia. Ou ele tinha um mandante, não sei, porque ele estava em todos os lugares. E não só isso. Quando eu ficava com uma pessoa, ele fazia exatamente o que você fez. Ele entrava no meio. E era assim. Gente, eu lembro que eu fiquei com um menino. Tóxica. Olha só. Eu lembro que eu fiquei com um menino na marmoraria, você sabe? Sim, óbvio. Gente, que história, gente. O menino... Ai, Jesus, tadinho. Coitado. Ficando com o menino lindo. Eu, tipo assim, ai, que sonho. Tô vendo um sonho. Me chega esse garoto... com uma pedra na marmoraria pra atirar no menino. Eu falei, legal. Aí eu, fulaninho, vai embora. Porque aí ele, não, vamos junto. Não, vai embora, porque se a gente for junto, ele é capaz de matar a gente. De novo, tô rindo aqui, mas o negócio era muito sério. Sim. E aí, beleza. Aí, e muito medo de delegacia. E aí, teve Lucas, meu ex, que me ajudou muito nisso. Conheci ele. E ele virou pra mim e falou, cara... vamos na delegacia, se você quiser eu vou contigo. Tipo assim, meu ficante assumindo esse BO. Sim. Eu falei, ai, um querido. E aí ele me encorajou muito. E eu falei, pai, a gente precisa ir. Tipo, o bagulho tá muito sério agora. E aí a gente foi, deu toda a continuidade lá, chegou a notificação pra ele, ele nunca mais olhou na minha cara. E eu, gente, era só isso. Era só isso. Era só isso. É só, cara, e a terapia eu acho que te dá essa super poder de impor o seu limite para as pessoas. Exatamente. E de você conseguir ter a coragem de falar,
Sim, eu quero isso. Sim. Não, eu não quero Exatamente. isso. Sim, isso faz sentido pra mim. E eu acho que vem muito do prós e contras que a sua terapeuta lindamente te ajudou a ensinar o que fazia sentido pra você e o que não fazia sentido pra você. Quando você visualiza aquilo ali, né? Você externaliza, você tira e bota no papel, é muito mais claro. E aí foi aí que eu voltei, por causa disso, e aí nunca mais saí. E aí é isso, gente, porque quando eu falo de terapia, e eu queria muito falar isso para as pessoas, porque as pessoas, infelizmente, ainda hoje só buscam quando acontece uma coisa, esse ápice, e acham que é para resolver aquele problema. Mas, gente, se as pessoas entendessem o quanto muda a sua vida num lugar disso, de autoconhecimento, de como você se comporta a qualquer situação, porque situações vão existir para sempre na sua vida. Então, assim, cara, essa amizade aqui não é legal pra mim. É entender isso e, tipo, encerrar esse ciclo. Namoro também, é o que eu falei também lá no vídeo. Tipo assim, amor não é tudo, gente. Eu amo ele, não sei o quê. Mas, cara, infelizmente, hoje a gente tem uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração pra estar junto. Infelizmente, não. Felizmente. Felizmente. Amor não basta. O meu psicólogo, ele fala muito isso, porque eu tô noiva há 2 anos e namoro há 5 anos. E eu comecei a namorar quando eu tinha 24, eu acho. E hoje eu tenho 29. E eu sou muito nova ainda, mas eu também passei por muitos namoros pra eu entender o que eu não queria. Sim. Até eu encontrar esse... Tipo assim, e eu acho que foi um pouco dessa construção de não, porque eu ia falando, tipo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E eu fui construindo esse panorama de sims e nãos na minha vida e deixando entrar pessoas que faziam sentido e atraindo pessoas que faziam mais sentido. E quando chegou o Nilo, que é o meu noivo, foi num momento que eu já tinha muita certeza do que eu queria e não queria, e eu encontrei essa pessoa que fazia muito sentido em muitos lugares. Sim. Mas, ao mesmo tempo, de quando você tem 24 anos para quando você tem 29 anos, você é uma outra pessoa. Sim. E se a pessoa não vai acompanhando ali a sua evolução, vocês não vão conseguindo construir juntos a visão de mundo que você tem, a ambição profissional que você tem, a forma que você quer criar sua família, a forma que você se relaciona com seus amigos, o estilo de vida que você tem, a forma que você acredita que um relacionamento tem que ter de liberdade, individualidade, construção. Se vocês não estão alinhados em todos esses pontos, amor não basta. Não tem por que você forçar. É uma das coisas ali que vai ser levada em consideração, né? E você falou uma coisa muito importante. As pessoas mudam, gente, porque eu lembro que eu recebi um comentário assim, 6 anos pra ver que eram jeitos diferentes, que não batiam. Só que é isso, quando a gente começou, tava tudo muito lindo pros dois. Só que os tempos o tempo vai passando, a gente vai mudando, e aí começa a não fazer mais sentido, porque você muda. Uma coisa que eu tinha muito dentro do meu relacionamento era a individualidade, então assim, uma coisa quando você... Sabe aquele meme do pose? Entra um dentro do cu do outro. 1 mais 1 é 2. Tipo, 1 mais 1 é 1, na real. Que acabam virando a mesma pessoa. Só que não era isso. A gente tinha nossas individualidades e foi muito claro esse jeito diferente, entendeu? Então começou a pesar, porque a gente já morava junto, que na época, quando a gente começou a namorar, a gente não tinha, né? Essa coisa da casa, vida de casado, realmente. E as coisas começaram a pesar. E aí não fazia mais sentido. Então, basicamente é isso. Tipo, a terapia me ajudou entender muitas coisas dentro de mim e como eu me comporto agora em determinadas situações, não só para namoro, mas para amizade, como eu falei, para trabalho, para qualquer coisa. E principalmente me ajudou muito a não ser ingênua nas relações, porque eu era muito ingênua, gente. Tipo assim, isso não vai acontecer comigo, isso não vai fazer comigo. Até me fudei em mínimos detalhes, assim, tipo, com o meu apartamento antigo. O meu proprietário antigo, né? O proprietário do apartamento. Meu proprietário. O dono de mim. O meu dono. Deus me livre. Do meu apartamento antigo, ele pintou e bordou comigo. E, tipo assim, eu fico pensando, cara, se eu tivesse lá atrás, contrato, sei lá, se eu tivesse sido menos ingênua. E não só nessa relação, em relação de amizade, porque, em algumas amizades, por exemplo, que eu vi que não faz sentido mais comigo hoje, eu entrei cegamente nessa relação e, tipo assim, sou muito intensa. Não, gente, isso aí de intensidade não é desculpa, sabe? Porque você acaba usando essa desculpa pra justificar as coisas que você fez cegamente ali e depois, porque eu sou muito intensa. Beleza, mas assim, até que ponto, né, você vai se jogar de cara, assim, pra depois você ver que não era isso, entendeu? Então,
é isso, pisar devagar, ser menos ingênua e saber lidar com as situações, pra mim, assim, no trabalho, na vida, foi a melhor coisa, de ficar em paz, Eu sabe? acho que é um lindo equilíbrio entre você não apagar a sua chama da intensidade, porque sim, eu e você, somos pessoas muito intensas e eu acho que isso faz a gente ser quem a gente é. Mas isso também já me botou em muitas furadas na vida. Não, é isso que você falou, equilíbrio. Não é, eu tô falando usar a intensidade pra fazer merda, aí não dá. Mas pra outras coisas é ótimo. E eu acho que a terapia, ela faz isso, ela tipo te ultra puxa pra dentro e faz você acessar todas as coisas que você tinha medo de olhar, ou tinha vergonha, ou não entendia muito bem, pra que você fique durante um momento mais introspectivo e até, tipo, mais escaldada, assim, de tipo, ir de forma tão intensa como você ia nas coisas, até você passar por esse processo. Se blindar, né, gente? Porque é isso. Às vezes você aprende com os erros, é isso. Exatamente. E com a terapia você... Cara, não vou errar mais nisso. Exatamente. E você vai se poupar de tanta coisa. Exatamente. Então... Porque hoje, eu acho que eu passei um pouco desse lugar da blindagem. É tipo, não entra e não acessa, porque eu sei que eu sou ingênua, entre aspas, assim, mas eu sei que eu sou intensa, eu sei que eu sou coração, eu sei que eu sou verdadeira, e isso não tem como eu mudar a minha essência se eu quiser continuar conectando com a minha verdade e fazendo ela transbordar nos lugares que eu vou. Mas eu também consigo muito mais facilmente hoje entender quem conecta e quem não conecta, entendeu? Quem que tá alinhado com a minha intensidade ou com a minha visão e que vai estar construindo, e quem tá desalinhado. Isso é muita terapia e autoconhecimento, e você não ter medo de olhar na sombra, assim, e olhar nos momentos de dificuldade e conseguir, que nem você tava falando, se blindar. E pra mim é você trazer razão pra emoção. Você validar as coisas que você sente e não se julgar por você estar sentindo aquilo, se julgar por você querer aquilo, porque dentro do seu término mesmo, eu imagino o quão difícil deve ter sido pra você chegar até esse ponto de aceitar, tipo, talvez eu não vou ser mais a Bia do Lucas e o Lucas da Bia. Talvez eu não vou ter mais essa relevância na internet. Talvez as pessoas não olhem pra mim da mesma forma. Talvez elas não gostem desse outro lado meu. E isso é um trabalho que você tem que fazer interno. E quando você vai conseguindo construir olhar pra essas sombras, olhar pra esses talvez e falar, tipo, e se isso acontecer? Qual é a pior coisa que vai acontecer? Vou lidar com isso dessa forma? Ou vou lidar com isso dessa forma? E você vai conseguindo se fortalecer pra... Cara, agora eu posso me expor pra isso, e o que vier, eu tô blindada. Exatamente. E eu tô bem comigo. Foi exatamente essa a pauta. Por isso que eu fiquei bem depois que eu terminei, porque isso tudo já tinha sido pensado dentro do relacionamento, entendeu? Tipo, quando eu cogitei... Isso, né? Tipo assim, cara, eu acho que acabou aqui. Primeiro eu fiquei assim, meu Deus, não, gente, não dá. É isso aí, de trabalho, de não sei o quê, 1000 inseguranças. Quanto tempo que foi? Tipo assim, até quando você... Não tinha certeza, mas tipo assim, porque eu vi no vídeo que você falou e a gente fez até um podcast com um macho, a gente chamou um macho aqui pra ele dar a perspectiva masculina em relação a várias dúvidas que a gente tinha. E ele falou exatamente a mesma frase que você falou em relação a mulher termina muito antes e o homem vai, quando ele termina, ele vai empurrando com a barriga. Até você querer terminar com ele. Exatamente. Ele não termina, ele faz você querer terminar. Exatamente. Mas é muito isso, a mulher... Porque é isso, né? E a gente tenta até o final, assim, porque quando a gente termina na nossa cabeça, a gente fala, tipo, tá, poderia terminar. Mas deixa eu tentar isso. E se ele fizer isso? Exatamente. E se eu tipo, até você ter a coragem e a certeza de que você tentou todas as alternativas, você dá o ponto final. E é exatamente um outro vídeo, né, que eu postei, que é esse peso é muito sobre a mulher. Tipo, a mulher que tem que... Porque comentaram muito no vídeo que eu postei, de tipo assim, os casamentos de hoje em dia são tão superficiais. Primeira divergência, o pessoal já quer sair, já quer meter o pé, não sei o quê. E é muito isso. Não óbvio que em todos os casos, né? Mas assim, de forma geral, é sempre mais a mulher que tá tentando salvar. Eu não acho que...
um homem deita a cabeça no travesseiro e fala, o que eu vou fazer pra salvar o meu casamento? Tipo assim, muito difícil. Essa tá responsabilidade não cai no travesseiro dele, juro. Dormindo tá pensando, sei lá, em qualquer coisa, menos nisso. Mas depois do podcast do macho, eu entendi algumas coisas. E baseado nos insights que eu queria dele, muito entender. Depois você vê. Porque ele falou sobre como que homens são essencialmente mais... Leves é uma palavra muito horrível pra descrever isso, mas práticos, porque pra eles querem se divertir, basicamente, foi o que eu entendi. Mas na minha humilde opinião, e que eu não falei isso pro macho que eu tava entrevistando, eu sinto que eles não têm tanta coragem de aprofundar nos sentimentos da forma que a gente tem. Eu não acho que é natural do homem, e eu acho que isso é uma essência feminina e masculina. O homem tem a essência da força e os hormônios e o músculo e a capacidade física da força, e a mulher tem a capacidade física, tipo, do pra dentro, e do olhar, e do pensar, e do nutrir, do cuidar. Então, eu acho que, essencialmente, a gente foi mais programada pra ter essa capacidade de pensar, e programar, e cuidar, e essa natureza protetora que a gente tem de cuidar faz com que nós sejamos as pessoas que vai pensar a longo prazo e vai falar, se você não cuidar desse relacionamento aqui, eu vou sair. E a gente vai dando os avisos, e a gente vai falando do que a gente precisa. E os caras nem pensam no que eles precisam, eles nem sabem, nem sabem. Não sabem. Não, e isso, depois de muita terapia, foi muito legal também, porque era isso, a gente literalmente sentava. Tá, o que não tá legal pra você? O que a gente pode fazer aqui? É aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente até escrevia, tipo, ó, vamos combinar. Vocês chegaram aqui. a ter essas conversas, assim? Muitas vezes, Legal. muitas vezes. E é isso que as pessoas na internet não fazem fucking ideia do tipo assim. Ai, não tentou. Primeira divergência foi embora. Gente, meu amor. Exato. Quem dera se fosse fácil assim, sabe? Terminar ciclos, mas não é. Então, assim, a gente tentou, não só eu como ele também, a gente tentou, mas era isso, os jeitos não estavam ali alinhados, entendeu? Então, assim, não é que ele não quisesse, ele não conseguia suprir as minhas expectativas e eu também não. Então, assim, encerrou. Aí você perguntou do tempo, né? E aí eu não lembro de ter um tempo muito definido, assim, na minha cabeça, porque... Obviamente que a gente pensa em alguns momentos, eu acho que, assim, é normal você tá numa briga e falar, vou jogar essa porra tudo pro ar. E aí, eu já pensei nisso algumas vezes, óbvio, mas foi diferente de, tipo assim, pensar em todo momento até quando a gente tava bem, entendeu? Então, acho que foi mais esse ano, assim, tipo... Olha o tamanho do... Mais esse ano, tipo, a virada do ano, a gente teve uma questão, assim, tal... E eu fiquei assim, cara, eu acho que é isso. E aí eu comecei a pensar. E aí eu falava isso na minha psicóloga, mas eu falava assim, ó. Débora, eu tô com um pensamento aqui e tal, não sei o quê. Mas eu não tô pronta pra falar, não. Sim! Tipo assim, aí ela, tudo bem, quando você estiver pronta a gente fala. Sim. E aí não sei o quê. E aí, aí beleza, porque era isso, tava em negação, né? E aí quando eu entendi, porque é isso, não, vamos tentar mais um pouco. E nós dois tentando e tal. E aí quando eu entendi, eu falei, Débora, chegou o momento. Tipo, eu já terminei. Só preciso criar a coragem de falar pra ele. Sim. E aí ela falou assim, vamos fazer um dever de casa. Prós e contras. Eu juro. Eu falei assim, cara, não precisa, de verdade. Aí eu falei, tá bom. Corta para, semana seguinte eu já tinha terminado. Entendi. Próxima sessão. Muito pronta. E foi assim, tipo, foi do nada. Eu já me sentia pronta, né, tipo, pra isso. E aconteceu do nada, assim, nós dois conversamos e vimos que não dava mais. E aí... E foi tão fácil o término quanto na sua terapia você se sentiu preparada? Como é que foi? Foi mais fácil do que eu pensei. Maneiro. É legal frisar isso, porque o que eu falo, tipo, a gente cria muitos cenários na nossa cabeça. Tipo assim, eu não vou dar conta da obra. Spoiler, dei. Não vou conseguir. Cachorro vai ser uma... Tá sendo muito de boa. Porque o conteúdo não sei o quê. Muito de boa. Então, assim, a gente cria muitos cenários. É óbvio que às vezes, não é uma regra, né? Às vezes, porque... eu vou terminar. Muito fácil. E às vezes é pior do que você imaginou. Só que, assim, de fato, nunca é o que você imaginou, entendeu? Sim. Porque a gente cria 1000 cenários e é isso. Mas... Eu acho que só de você ter tido a coragem de seguir a sua verdade, por mais que você estivesse abraçando o desconhecido, porque a gente nunca sabe como a gente vai ser. Não, eu estava disposta a lidar com isso. Isso. Eu não imaginava que viria, mas eu falei, cara, do jeito que tá, não dá pra ficar. Exato. Melhor do que ficar num relacionamento que eu imagino que não tenha sido ruim. Eu imagino que o relacionamento de vocês, pela sinergia que vocês tinham... Não, zero. É o que eu falei,
muito carinho. Exato. Só gratidão por tudo. Só que é aquilo que você falou, mulher pensando ao longo prazo, eu não via, entendeu? Então, pô, eu sou nova, a gente ainda não tinha de fato casado, a gente não tinha tido filhos, e isso começou a entrar em uma questão pra mim, entendeu? Então é isso, a mulher vai ver lá na frente e mais uma vez, tá? Porque também a galera tem mania de inventar coisas aí, nada que... ele não me pediu, ela terminou porque não pediu um casamento. Não, gente, nada disso, era só mesmo... desavenças ali, alinhamento. Exatamente isso. E nossa, como que é delicioso você ter a coragem de abraçar o desconhecido seguindo a sua verdade. Porque eu acho que o campo de possibilidades acontece quando você literalmente fala sim pra você. E não pra todo mundo, e o que as pessoas esperam, e o que é a internet, ou o que era esse título que você construiu junto dele, mas pra você. Tipo, dentro do seu coração você sabia que isso estava certo na sua verdade, e você se permitiu seguir isso. Sim, e eu lembro que assim, quando a gente terminou, eu não tinha falado pra ninguém ainda, só pra Catarina, que é tipo minha melhor amiga. Eu falei, amiga, dorme lá em casa hoje, por favor. Eu tava na casa dos meus pais, porque a gente, né, teve essa coisa. Eu fui pra casa dos meus pais, eu fui pra casa dos pais dele. E aí, cheguei lá na casa dos meus pais em prantos. Aí, meus pais, tipo, fudeu. E eu também fudeu, porque eu achei que meus pais iam super, tipo assim, nossa, não. Porque tem essa questão desse outro relacionamento que foi tóxico. Então, meu pai tem muito medo. Ele ficou assim, nossa, você é solteira aí, fudeu, não sei o quê. E eu, pai, relaxa, que agora eu sou mais velha, sou mais madura. Tô sabendo, pai, relaxa. Agora tá de boa. Tua preocupação tem que ser outra agora. E aí, eu, tipo assim... Vai me catar lá na Europa daqui a pouco. Exatamente. E aí, eu falei assim, cara, tô com medo dos meus pais não aceitarem, não, mas assim... Nossa, não faz isso, não sei o quê. Mas aí, tipo, super me acolheram também. Então, é até um ponto muito importante, né? Rede de apoio. Sim. Foi essencial. Mas eu não contei pra ninguém, porque eu falei assim, cara, deixa eu ver como vai ser. Nem eu tinha certeza. Eu falei, deixa eu ver como vai ser isso. Fui pra casa, dormi, acordei, tipo, meio assim, né? E aí? É que nem como se você tivesse raspado a cabeça. Tipo assim, mudou de personagem, acabou, né? Aí eu... Acabou pra mim, né? Acabou. Tá, beleza. E aí, o que eu vou fazer? Aí acordava, fazia minhas coisas, minhas amigas o tempo inteiro. Não, na verdade, ninguém sabia ainda. E Catarina lá e tal, não sei o quê, comigo. E aí, dormi mais um dia e eu falei, cara, não tá sendo tão ruim assim. Acho que agora foi, hein? E aí, é isso. Aí depois... Aí já tava mais segura, contei pras minhas amigas que... Mas é isso, vamos seguir. Aí, final de semana chegou, vamos pra uma festa, já saí, já... Aí, minha filha, eu falei, que vida boa! Pode vir, vem todo mundo. E daí foi só... E aí, recebi convite pra Milagres, né? Pra uma viagem que foi, tipo assim, divisor de águas, né, na minha solteirice. Cheguei lá. Uma coisa linda, uma eu vou dizer, uma bagunça organizada. E aí eu, gente, o que eu tava fazendo? E aí conheci uns amigos, né? Que até falo pra eles. Gente, vocês foram, tipo assim, essenciais, né, no meu término e tal. Porque eles já conheciam muita gente, então me apresentaram. Brinco também que, tipo assim, a vida de solteiro, gente, querendo ou não, é bom porque... É o que eu falei, tipo, muita gente tá solteira há muitos anos. E, porra, ninguém quer também tá solteira há muitos anos. Conselhos pra uma solteira sair desse luto, vai. Pode listar aí. Gente, Milagres. A vida é boa! Não, e aí tá. E aí eu... Ninguém quer ficar solteira por muito tempo, óbvio. Mas, cara, você parar pra pensar do lado bom... é que você se conhece. Porque, cara, você namorando, você não se conhece verdadeiramente, assim, tipo, do que... Não tô dizendo assim, você namorando, você não se conhece. Não, mas dos momentos que você ficou solteira, com certeza você teve um autoconhecimento maior, entendeu? Tipo, porque isso, você bota teu foco, tua energia total em você. Tipo, só tem você agora. Principalmente quando você é adulto e não tem filho, né? Tipo, você não tem que se preocupar com seus pais ou com uma outra pessoa. Mas, assim, você bota toda essa energia em você. Então, você tá ali se descobrindo a todo momento. E aí, você passa por muitas situações que... Namorando também, óbvio, mas eu acho que solteira mais de você entender o que você quer pra sua vida, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita. Então, assim, o autoconhecimento pra mim tá sendo bizarro, porque por mais que tenha sido pouco tempo, muita coisa já mudou na minha vida. E oportunidade, gente. Tipo assim, querendo ou não, cara, a vida de solteiro te traz mais isso. Pô, já... Fui chamada, eu já tô com 3 viagens programadas. É isso, você quer ir pra casa do caralho, você vai. Você quer fazer o que você quiser, você vai. Nada te prende. E mais uma vez, não que ele me prendesse, zero, mas namorando, você deve satisfação a uma pessoa, entendeu? Tipo, minimamente ali, o respeito. Não porque a pessoa vai te cobrar isso, mas, porra, você quer construir isso, né? Exato, e tipo, eu acho que você tá num lugar mais focado em construir uma vida, óbvio que individual pra
que nem a gente tava falando, 1 mais 1 ser igual a 3, você ter a sua individualidade, ele ter a individualidade dele, e vocês terem uma vida juntos. Porque dessa forma vocês estão sempre conseguindo trazer coisas interessantes pro relacionamento. Mas, absolutamente, quando você tá solteiro e você tem... Tipo, você não deve satisfação e você pode ser egoísta e só pensar nos seus interesses. Você não tem que encontrar ninguém no meio do caminho. Porque eu acho que relacionamento é um... Eu não gosto nem de falar a palavra sacrifício, mas é o desejo das duas pessoas de fazerem acontecer. E exatamente encontrar... É o eterno ali, cede aqui que eu cedo aqui, isso mas aqui então, é o que pode. O que a gente tá fazendo de delicioso? Porque eu falo pras minhas amigas que eu vivo de tabela das experiências delas. Então, minhas amigas, eu saio... No dia seguinte é certo, todo mundo lá em casa, sentadinho no sofá pra escutar. Aí eu brinco, né? Eu falo, gente, eu vou ter que sair pra servir entretenimento pras minhas amigas casadas. Entendeu? Então, assim, é isso. E aí eu tenho que criar histórias, porque eu também não posso decepcionar, entendeu? Então, tipo assim, gente... Amiga, eu aposto que você não precisa criar história nenhuma, que a vida já te traz pra essas histórias. Muito. Eu tava até falando assim, Não, e é muito engraçado, porque a galera fala muito assim, né? Gente, ó, a pista tá salgada, e não sei o quê, e, pô, você vai ser solteira. Nossa, coitada, porque quem casou, casou. Eu falei, gente, que mundo é esse, então? Que eu tô vivendo errado? Porque pra mim tá uma delícia. Então, assim, Você sente que você vai atrás das pessoas na pista ou que elas vêm atrás de você? Um pouco dos dois, assim, tipo, eu acho que vem mais, tá? Eu acho que também, porque como eu namorei muito tempo, eu tenho muito aquela coisa, né? De carne nova no pedaço. Horrível falar isso. Mas é muito real. E aí, tipo assim, eu sinto que as pessoas chegam e tal, né? Meus amigos até brincam, tipo assim, caralho, eu vou ter que namorar pra terminar, pra ficar igual você, Bia. Porque, porra, eu nunca vi. E aí eu tenho um amigo, Lucas, né? Que às vezes, tipo assim, porque às vezes eu até brinco assim, gente, parece que eu ainda tô dentro do relacionamento, porque eu tô sendo muito... empática com homem, gente. Eu tenho pena de ser escrota com macho. Aí vem minha amiga Duda, pegou na minha cabeça, tá com pena de ser escrota com macho? Deixa eu te mostrar o que acontece. Mete o pé! Ela é assim. Eu tipo assim, caralho, minha mãe. Mas eu ainda fico meio assim, sabe? Obviamente, tô falando zoando, não ser escrota, né? Mas tipo assim, cara, poxa, tadinho. Sempre vendo muito o lado do outro. Eu não, acho gente, que não. Como é que é o nome daquilo? Reparação histórica. Reparação histórica. Então eu acredito que a gente está numa bela história de reparação histórica. Não, e eu falo que eu vou vingar todas as mulheres, porque eu tô sendo exatamente o que os homens são. E eu falo que eu vou casar. Ai, amor, te amo. Ih, te amo não, mas tipo assim... A gente vai namorar, a gente vai... Eu iludo todos. Ih, não tô nem aí. E aí, eu falo, gente, é isso também. Vai ser escroto, eu vou ser pior. Então, por isso que dá certo, entendeu? É não criar expectativa em cima de homem, gente. É isso. Vai te sacanear? Vou sacanear também. É isso. Então, assim, é isso. E aí, eu tô meio que nessa, né? De, tipo... sinto muito que eu recebo muita mensagem no meu Instagram e tal. Só que eu sou a pessoa também que, tipo assim... Por exemplo, tava falando isso com as minhas amigas, né? Que eu tava contando que eu saí ontem. Aí um menininho me olhando. A gente já tinha ficado me olhando. Aí eu falei, caralho, eu vou ter que ir lá chegar nele, né? Porque, porra... E aí eu fui lá e falei, você me odeia? Porque só pode ser, né? Que você tá me olhando a noite inteira, não falou nada comigo. Aí a pessoa se assusta, né? E eu, tipo, eu sou essa pessoa. Se tá me dando uma condição, óbvio que eu nunca vou chegar num aleatório, né? Tipo, oi, quer ficar comigo? Não, mas assim, se tá me dando o mínimo de condição, eu vou lá do meu jeitinho. Engraçadinha e tal, jogo uma piada e tal. E aí eu não vejo o menor problema de chegar nos caras também. Então é isso, eu tô afim, eu vou. Então tem um pouco dos dois ali. Eu acho que a gente tira muitos aprendizados de todas as... Óbvio, de todas as experiências que a gente tem na vida, mas términos sempre foram muitos grandes aprendizados na minha vida. E pelo que eu pude ver, eu senti que a terapia, mais o seu processo de realmente ter se entregue 100% da forma mais intensa que deu dentro de um relacionamento lindo ao longo desses 6 anos, mas mais ainda a permissão de você seguir a sua verdade na sua máxima potência, fez com que você seja a pessoa mais perigosa da pista, que é aquela que gosta mais dela do que de qualquer pessoa. E eu acho que essa é a essência, não só de você ser solteira, mas de você tá namorando, de você criar relacionamentos e de você viver. Não, e é isso, assim, porque você. A gente tá falando sobre homens e tal, né? Mas, cara, quando eu terminei, nem foi sobre isso, porque eu tava até brincando, né? E falei com as minhas amigas também. Eu não tinha uma pessoa pra flertar, assim, tipo, quando eu terminei. Pessoa mais fiel do mundo, eu não via nada. Então, assim, eu seguia 3 homens no Instagram, um que era gay, outro que morava na puta que pariu, fora. E, assim, não tinha nada, porque não era sobre homens, era sobre mim. E eu falava assim, cara, eu quero crescer agora.
internamente, assim, eu quero desenvolver, eu quero ter essa evolução pessoal, eu quero crescer no meu trabalho, eu quero viajar, eu quero ser livre. Tipo assim, o que vier é consequência, homem é consequência, sabe? Tipo assim, vai surgir. E é óbvio que a gente vai dar uma divertida ali, né? A gente vai se satisfazer, mas, tipo assim, eu não quero ficar com ninguém. Tanto que até assim, ai, é o amor da minha vida. Aí eu falo assim, gente, pras minhas amigas, gente, tô namorando ela. Ai, caralho, de novo. Então, assim, naquele momento ali é o amor da minha vida, vai ser intenso, sou emocionada. Mas depois, ali, ó, acabou. É tipo assim, gente, deixa eu seguir minha vida aqui. E é isso. Ai. Porque homens nunca vão ser a minha prioridade agora, nesse momento, sabe? Pode ser até escroto falar, mas, cara, eu tô sendo muito egoísta nesse momento pra isso. Se eu tiver que, tipo assim, acordar sábado de manhã pra treinar, eu não vou encontrar homem sexta-feira. E pra mim tá ótimo deitar, ver uma série. Amo apagar as luzes, botar uma vela. Nossa, porra. E ficar muito bem, sabe? Então eu fico lá assim, ó, tranquilona. Então, Encontro das fadas aqui. E a fácil vida de quem sabe o seu próprio valor. Eu acho que Exatamente. essa é a grande real do universo. Você vai estar bem namorando solteira se você sabe que você pode, tipo, no ruim, você tem sua própria companhia. E isso tá Exatamente. maravilhoso. exatamente. Amor, fico muito feliz de você estar feliz dessa forma e de ter Tô ótima. tido a possibilidade de conectar com um pouco dessa energia que tá literalmente transbordando de você nesse momento. Mas pra finalizar, eu queria fazer 5 perguntas muito rápidas, Tá. assim. Então eu vou falar, tipo, uma coisa e você Tá. joga o que vier na sua cabeça. Lugar de primeiro date favorito. É pra falar rápido, né? Papum. Putz, fudeu. Porque, cara, date é uma palavra que eu fico nervosa, assim. Eu não gosto de ter date. Então, assim, o lugar pra me encontrar, eu acho que seria realmente num lugar mais contraído, assim. Num sambinha, num bar. Eu não gosto dessa coisa de restaurante, de... Primeira ficada, então. Depois Rolê. que cria intimidade, até beleza. Vamos pra casa do caralho. Mas, rolê, assim, primeiramente. Porque pavor da pessoa ser chata e eu não conseguir. Nessa que eu não consigo ser escrota com homem, eu vou acabar beijando o menino, indo embora com ele, casando, porque eu não sei dizer não. Ai, cara, juro. Rolé. Música favorita do momento. Gente, é muito difícil falar uma palavra só. Vou falar o álbum novo do BK. Porque eu tô amei. viciada no álbum dos solteiros. Assim, não tem uma música que eu gosto de todas. Amei. Então, assim, eu amo. Insta ou TikTok? Instagram. Eu tô mais na vibe do Instagram agora. Eu acho que o meu Reels tá mais alinhado com a minha solteirice. Eu passo mal de rir no Reels. Eu acho que você tá amarradona no daily ali, contando todos os Também. seus rolês, Também. essas histórias maravilhosas e também. criar essa conexão autêntica e genuína que você conectou com o seu público através do humor. Agora eles te conhecerem, deve estar sendo Não, a especial. galera essa vira pra conexão. mim assim e fala: Nossa, Bia, eu te amava namorando, né? A galera do exclusivo lá. Mas eu não precisava, porque eu não imaginava que eu precisava ver você solteira. E eu, tipo assim, gente, para, eu sou só uma pessoa contando histórias aqui de vida, criando histórias pra. Porque minha vida é um conteúdo, né? Tipo assim, tudo que eu faço é não pensando, mas assim, caralho, isso é um conteúdo. Isso Não, é um... eu imagino como a sua Tipo- cabeça deve funcionar de você, tipo, putz, isso dava um meme top, calma aí. Faz de novo. Amiga, exatamente. As pessoas falam, cara, de onde sai tanta criatividade na sua cabeça? É exatamente isso. Eu vendo aqui, cara, isso dá um bom vídeo. Aí eu vou anotando coisas soltas nas minhas Arrasou. notas, assim, do iPhone, sabe? E aí eu conecto com uma parada com outra, e aí quando eu vejo, dá um vídeo bom aí. Arrasou. Maior crush do universo. Me pegou de surpresa. Maior crush. Ai, gente, não vou falar, porque, tipo Fala! assim, não posso, Vai. eu não posso. Agora. Ai, amiga, eu não posso, porque ele, tipo assim... Agora. Ele não você posso. pensar. Não posso, ele é fácil acesso, assim, não dá. Fácil não, mas, tipo assim... Já pegou? Não Então peguei. canta, Não, porra! amiga, eu acho que ele é casado, inclusive, não dá pra falar. Então não. Então o segundo maior Mas eu crush. vou... Putz, eu não sei, gente. Fala um aí, que eu... O meu maior crush. Eu não tive tempo pra pensar ainda nisso. Meu Deus, é que as coisas mudaram. MC Livinho. Aleatório, né? Bom. Bom. Bom, MC Livinho, bom. Não, eu posso... É porque, assim, eu acho muitos gatos, óbvio. Mas crushzão, assim, putz... Uma pessoa distante que você pegaria fácil. Todos, tem boca e tudo. A Mana tá muito solta. Eu amo. Tem todos os dentes. Conselho pra se Vai. Brincadeira, gente. Um conselho pra se amar. Um conselho pra se amar. Terapia, primeiramente. Ah, cara, eu acho que assim, você entender aquilo que a gente tava falando, né? Você entender o seu lugar. Você não se
martirizar, você acolher os seus sentimentos. E assim, por exemplo, isso de se martirizar que eu penso, né? Tipo assim, ao invés de, pô, eu sou um fracasso, eu sou, tipo, isso aqui. Se algum amigo perguntasse pra mim, tô nessa situação, o que que eu faço? Eu tento me colocar, como eu ajudaria esse amigo pra me ajudar, entendeu? Então, assim, é isso, é ter carinho com você, você entender que, cara, tipo, você estando bem com você, você vai estar bem em todas as suas relações. Então, quando você entende que se amar ali em primeiro lugar é essencial pra sua vida andar, sabe? É porque, assim, um conselho é difícil falar, né? Porque eu acho que é o conselho que você deu de, tipo, tratar você como você trataria sua melhor amiga. Exatamente. Então, eu penso muito nisso, de, tipo assim, se acolher, se entender, sabe? E não ser rígida com você, porque cada vez que a gente é mais crítica e mais rígida com a gente vai diminuindo ali nossa autoestima, entendeu? Então, eu acho que é um lugar de muito aprendizado, porque pra eu chegar onde eu tô aqui, e eu sei que ainda tenho muito a aprender, Todos nós. muito tempo de aprendizado, de erros, acertos, enfim, essa construção de evolução pessoal na terapia. Então, é muito difícil eu dar um conselho aqui e falar, né? Porque as pessoas falam muito, tipo, como que você conseguiu essa autoconfiança? E, tipo, gente... É uma construção. Não é uma mágica, assim, é uma construção. E é isso, e cada dia que passa, ser mais carinhosa, assim, com você, não se criticar tanto, porque, gente... Caiu a autoestima, tipo assim, já era, sabe? É uma parada que eu tento sempre recuperar, porque eu tava com a autoestima mega abalada. Quando eu terminei, eu fiquei assim, gente, fudeu, porque eu sou desse jeitinho no Instagram, eu apareço feia o tempo inteiro, ninguém vai me querer, é isso, aquilo, não tô mais segura do meu trabalho. Então, assim, agora que eu fui voltando nessa construção comigo mesma, tipo assim, não, caraca, você é foda. E é isso, ver as qualidades, tipo, porra, às vezes não tenho bens materiais construídos, mas, cara, olha como eu lido com essa situação, olha como eu sou. Isso é motivo olha como eu sou uma boa amiga. Exatamente. Olha como eu me permito ser eu. Olha como que tem pessoas tem perto coragem de pra mim. fazer o que às vezes as pessoas falam que não é o melhor pra mim. Fato. Então, isso é uma elevação de autoestima e você se ama cada vez mais. Quando você pensa, caralho, eu sou foda, mano. É isso. Então, acho que é esse o conselho. Façam terapia, sexys. Exatamente. Amor, muito obrigada por você ter vindo. Eu tenho um presente pra você. Eu amo dar livros que eu sinto que dizem um pouco com o seu momento e foram grandes aprendizados na minha vida. Meu Deus, eu tô amando. Gente. Eu sei que hoje é dia dos namorados e as solteiras também importam. Óbvio, gente, óbvio. Essa coisa de restaurante, que desconto no dia dos namorados só pra casal. Gente, não, para aí. Deixa as solteiras. Abrindo o presente dela. A louca. Eu ia dar Façam promoções pras solteiras também aí no dia dos namorados, poxa. Exatamente. O que eu vou fazer? Acho que eu vou chamar a Catarina e vou fazer alguma coisa. Esse é o livrinho. Ele é um livro... Pra onde eu mostro? Pra quê? Gente, eu amei! Esse livrinho é um livro chamado Coragem de Não Agradar. E ele é maravilhoso. Me ensinou muito sobre, às vezes, os limites que a gente bota na nossa cabeça quando a gente acha que a gente tem que ou diminuir pra caber, ou que a gente acredita que a gente tem uma capacidade X. Então, ele realmente é muito sobre você se permitir seguir a sua própria verdade, entendendo o que faz sentido pra você. E eu acho que vai ressoar com o momento que você tá vivendo. Eu quero muito. E eu tava nessa pegada de começar a ler mais, voltar a ler, né? Porque eu dei uma parada. E assim, perfeito, cara. Eu amei. Muito obrigada. Obrigada a você. Ai, gente, eu amei demais. Aproveitem esse dia dos namorados pra vocês cuidarem um pouquinho mais de vocês e fazer alguma coisa pra nutrir a sua mente, o seu coração, a sua autoestima, a sua inteligência, a sua sabedoria e várias coisas que você pode estar fazendo durante desse processo de desenvolver um relacionamento maior com você, porque eu acho que no final esse é o que mais importa de todos. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, sexys. Até a próxima.